Deixa eu te amar, faz de conta que eu sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Aproveitando o AGP, que foi quem originalmente gravou essa música, mas que vocês já devem ter ouvido na voz do Diogo Nogueira, eu abro com 4 características do romantismo, características gerais do romantismo, para que a gente possa entendê-lo um pouquinho. O romantismo, a poesia romântica, ela tende a ser individualista, egocêntrica, sentimental e subjetiva. Bom, vamos pegar esse trechinho do AGP, que é lá do século XX, e nos reportarmos ao século XIX? Vamos lá. Olha só, quando ele diz deixa eu te amar, parece uma coisa de permissão. O amor tem que ser permitido para esse poeta, né? E já é uma visão pessoal, né? Ele se coloca numa ideia de submissão e ele pede a permissão. Já é uma coisa pessoal. Essa visão pessoal, toda visão pessoal e ou sentimental é subjetiva. Subjetividade é uma impressão pessoal sobre algo que no romantismo pode resvalar para o sentimentalismo. Esse sentimentalismo, por exemplo, quando ele diz deixa eu te amar, ponto de exclamação, faz de conta que eu sou o primeiro, exclamação, na beleza desse teu olhar eu quero estar o tempo inteiro, reticências, né? Então essa subjetividade é vista por sinais de pontuação. Reticências é suspensão de pensamento, exclamações são indicadores de sentimentos, ódio, alegria, surpresa, raiva, medo, dor, né? Interjeições também podem entrar. Ah, que saudade que eu tenho, esse A é uma interjeição, né? Então são visões subjetivas que podem ser sentimentais. Sentimentais é expressão de sentimentos, né? Bom, individualista. Repara que ele diz, deixa eu te amar, faz conta que eu sou o primeiro, na beleza desse seu olhar, eu. O que importa é ele enquanto indivíduo, é a figura individual, e por isso uma poesia egocêntrica. Tudo gira em torno, repara nesse trecho do AGP, que tudo gira em torno dele. Ele quer amar, ele quer a permissão, mas ele quer amar. Ele quer ser o primeiro, mesmo que de mentirinha. E ele quer ser olhado o tempo todo. É quase uma psicopatia, né? Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Desse teu olhar, olhar da figura amada. Ele está dizendo assim, fica olhando para mim o tempo todo. Quer coisa mais egocêntrica que isso? Então, ele quer amar, mas ele quer a atenção plena da figura amada. Então, esse trecho do AGP, ele é egocêntrico. E nos poetas românticos lá no século XIX, isso era pior, porque era o amor dele, a vida dele, a morte dele, a doença dele, a saudade dele, a pátria dele, sempre girando em torno do próprio umbigo dele. Bom, então é uma poesia egocêntrica, individualista, subjetiva, sentimental. Ela também vai trabalhar a evasão. Vamos lembrar? Revolução Industrial. O homem fica um pouco assustado com essa aceleração das coisas. Pensa hoje, coronavírus, né? Que nós tivemos que nos adaptar totalmente à vida virtual. Ela não é mais um instrumento de facilitação, ela é necessária a todo momento. Então, pensa isso piorado no século XIX, porque não havia nenhum registro tecnológico. Lá no século XIX, toda e qualquer descoberta, né, transformar a manufatura em produto industrializado, foi um grande susto. E algumas pessoas se assustavam e se incomodavam. Os poetas românticos, os escritores românticos relatam esse desconcerto. Um dos maiores livros da época do romantismo, o Frankenstein, da Mary Shelley, questiona a ciência, né? O homem brincar de Deus, o homem que cria um ser humano de pedaços de outros humanos e usa eletricidade para dar vida a esse homem. Então ela questiona essa tecnologia, essa ciência, né?
de uma forma até bem negativa, né? Então, o escapismo ou a evasão, que é a fuga de algo, ela vai se dar pelo passado, e tem dois passados: o passado individual, que é a infância. A figura crucial desse passado individual, a figura materna, a mulher idealizada. E o passado coletivo, a pátria. E aí eu aproveito para já nesse passado coletivo, nesse escapismo, falar um pouco da idealização da pátria. A pátria é perfeita nesse passado, porque o presente sempre tem um fator que incomoda. Então, os poetas, os escritores se voltam para o passado. Na Europa, a perfeição está no passado medieval com o cavaleiro andante, o cavaleiro medieval. E no Brasil, que não teve uma era medieval igual, né? A descoberta do Brasil é a mata com o indígena como herói nacional. Então, a valorização desse herói, que vai dar o indianismo, transformando esse indígena no cavaleiro medieval, até com características mais europeias do que brasileiras. Ele é alto, ele é forte, ele é musculoso, né? Ou ela é bonita, tem os cabelos lisos até a cintura, são ágeis, são valorosos, são honrados, são dignos, são corajosos, mas isso é uma construção ocidental, uma construção europeia. Então, esse índio, ao mesmo tempo que a identidade nacional é a exaltação do passado, né, é uma prática nacionalista, ele também é uma figura meio que importada, né, derivada de produtos importados. E aí nós vamos ter claramente, né, essa visão nacionalista com exaltação das coisas da pátria, e aí pode ser a pátria do presente também, nesse nacionalismo quase ufânico. O ufanismo é o amor exagerado pela pátria, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, nada disso, sem seno e sem cosseno, é sentimental. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Ele descreve a pátria. Minha terra tem palmeiras, tem sabiá, tem aves, né? Ao longo do poema ele vai falar de várzeas, de campos, de bosques. É uma descrição subjetiva e sentimental da pátria que vai exaltar essa pátria, nacionalismo. Voltando um pouco ao escape, a gente vai ver que, além do passado, a morte é o escape. Por que a morte é um escape? Porque o poeta não tem o desconcerto do mundo em relação àquela questão de um mundo que acelera, né? Existe uma coisa também chamada mal do século, que é a tuberculose. Eles são boêmios, eles saem à noite, eles têm vidas amorosas intensas, voltam na madrugada, pegam sereno, não existe ainda penicilina, não existe grandes medicamentos, não existe uma medicina avançada, eles morrem jovens. Muitos poemas vão falar dessa morte jovem, vão falar dessa doença, né, dessa tuberculose. Muitos poemas vão colocar a figura do poeta como alguém que deseja a morte, porque além de tudo, o amor é impossível, né? Idealização do amor e da mulher. A mulher, para ser idealizada por poeta romântico, ela é distante, ela é afastada, ela é uma impossibilidade. Quanto mais impossível o amor, mais eterno ele vai ser. O poeta romântico vai trabalhar com essa ideia de eternização do amor. Então, quando a morte aparece para ele, ele vai se curar da doença, porque ele vai morrer. Ele pode alcançar o amor na morte. Ele vai ser perdoado dos pecados que ele comete. Então a morte é amiga, amada, querida. Literalmente há isso em alguns poemas. O oposto do barroco, né? Lembra que no barroco era aquela coisa de pavor da morte? Não, o poeta romântico ama a morte. Assim como valoriza a natureza, como fazia o poeta Árcade. Só que a natureza para o Árcade era uma natureza moldura, era uma pintura, né, que ele chegava e se alojava, sentava. A natureza serve para emoldurar as coisas que ele pensa. No poeta romântico, não, a natureza é cúmplice. Aí eu vou lembrar o Lobão: chove lá fora e aqui faz tanto frio.
lágrimas no escuro, lágrimas no escuro, lágrimas no escuro, chove e lágrima. A natureza chora junto comigo. O poeta romântico lá no século XIX, porque a música do Lobão é século XX, tá? Vai fazer tudo, vai fazer isso. Minha alma chora, o céu deságua. Álvares de Azevedo, a alma dele chora e tá chovendo. O mundo chora com ele. Ou quando se fala que a mulher é um sol que irradia, essa metáfora é só para colocar a ideia de que a natureza, o sol e a mulher são iguais. A mulher tem traços da natureza, são cúmplices, é uma simbiose. Então, até na idealização de amor e mulher, essa cumplicidade com a natureza é importante. Lógico que esse mal do século, né, esse desconforto com o mundo leva a uma visão pessimista, principalmente uma geração romântica chamada byroniana, que a gente vai ver mais lá na frente, que coloca a impossibilidade das coisas do mundo. Então a visão de mundo é pessimista, tá? Bom, fechamos aqui as características gerais do romantismo. Na aula passada, né, que é na mesma a videoaula dividida em 2, falamos do contexto histórico. Próximas aulas nós teremos poesia e prosa romântica. Beijo do gordinho, com o coração explodindo de saudades. Bem romântico, bem subjetivo, bem sentimental. Fiquem com Deus.